vídeo top, vídeo sobre amplificadores, um vídeo cheio de dicas para você que gosta de montar circuito de amplificadores. A gente vai dar uma analisada aqui em um circuito já conhecido, eu acredito, de muitos aí. Eu vou passar algumas sacadas aqui que você vai conseguir alterar ele para sua realidade, e analisando esse circuito você vai poder colocar como base essas dicas em outros circuitos também. Então eu particularmente fico muito feliz em ter trazido esse tipo de conteúdo aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam e acaba ajudando muita gente mesmo. Eu me chamo Douglas Santos, você está no canal Gênio da Gambiarra. Se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, eu já faço esse convite para você fazer parte de nossa família. Aperta nesse botãozinho de se inscrever aí, clica no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Bora pro vídeo, galera! Eu quero dividir esse circuito desse amplificador aqui basicamente em dois blocos. O que é que a gente vai encarar aqui? Digamos que essa parte aqui para cá seria a parte de saída. Digamos que eu colocaria essa parte aqui, vejam só, em evidência aqui, seria a parte excitadora do caso de saída, né? Seria a parte de potência mesmo em geral. Mas eu tenho essa outra parte aqui, que é exatamente o que a gente vai dar uma analisada aqui minuciosamente, quais componentes a gente tem que alterar nessa parte aqui, para que você possa fazer o seguinte: tanto diminuir ou aumentar o valor dessa energia de alimentação, para que assim você consiga mais potência aqui na saída para seu falante, e também fazer mudanças nessa segunda parte. A gente vai dar uma analisada para que você consiga fazer mudanças para, por exemplo, descer até mesmo esse número dos ohms do amplificador aqui. Então vamos partir do início, que seria a primeira etapa do nosso amplificador aqui. A gente nota que o amplificador trabalha com 75 positivo, 75 negativo. É uma fonte simétrica. Para você que ainda não sabe o que é isso, estou deixando um card aí para você acompanhar como funciona o trabalho da fonte simétrica, até para dar uma ajuda para você que quer construir. Mas levando em consideração 75 positivo e 75 negativo, há componentes aqui que são dimensionados para trabalhar com essa tensão. Mais outros componentes aqui, eu vou dar uma baixada nessa parte. Por exemplo, tem componentes nessa parte aqui que são dimensionados para trabalhar nessa tensão aqui, que se eu colocar uma tensão maior, esse componente vai sofrer danos. E existem outros componentes que não precisa ser feita uma mudança, porque ele não vai sofrer consequência alguma por conta da elevação da tensão aqui. Então o que é que precisa ser notado aqui? Primeiro, se você quer, por exemplo, abaixar a potência desse amplificador, fazer uma versão com menos transistores e alcançar potências menores, é óbvio que dá, galera, tranquilamente. Você pode, por exemplo, aqui você está usando apenas 2 pares de transistores, simplesmente no lugar desses dois aqui, que seriam os de corrente, colocar transistores menores. Por exemplo, qualquer uma versão, até mesmo esse outro aqui, 2SA 1006, ficaria no lugar aqui desse 2SC 1943, e esse 2336 ficaria no lugar do 5200, e você só colocaria um par aqui. Você ficaria mais ou menos o circuito aqui assim, vejam só. Vamos sair desse ponto, não salvar. Vamos colocar mais uma vez aqui, captura de tela. Ficaria basicamente seu circuito aqui. Vamos lá. Aonde seu alto-falante sai aqui, nesse ponto aqui. Aqui você colocaria a bobina, esse filtro, que é um filtro. E o sinal sairia daqui. E para trabalhar com menor tensão, você não vai trabalhar mais com essa tensão aqui, porque é uma coisa que a gente vai abordar já já. Você vai trabalhar com uma tensão menor por conta de que está com menos pares de transistores,
Então, obviamente que não vai aguentar tanta tensão aqui de trabalho. E, consequentemente, também esses ohms aqui, você vai para 4 ohms, o amplificador. Agora, por exemplo, o que é que eu precisaria de mudar aqui de componentes nesse circuito aqui, para que o amplificador com 2 pares aqui funcione perfeitamente, sem distorcer o som, sem ocasionar essas questões, digamos, de um som rouco, coisa parecida, por falta de alimentação em determinados setores. Quase nada você vai mudar aqui. Quase nada você vai mudar aqui. Caso aconteça de ficar, por exemplo, com falta de alimentação nos transistores aqui, quando o amplificador está em baixo volume e fica o som rouco, esse resistor você pode até dar uma baixada um pouco mais nele, tranquilamente. No caso desse aqui, esse resistor, caso a tensão que você alimente esse seu amplificador aqui seja muito baixa, você pode correr risco de ficar um pouco distorcendo. Você vai solucionar basicamente com esse resistor aqui. Ele é um resistor que vai deixar um pouco de tensão ali para os transistores permanecer em funcionamento. Então a gente tem um circuito que ficou bem mais simplificado dessa forma aqui. Digamos que você queira colocar 4 transistores, teria algum problema? De maneira alguma. Você poderia muito bem colocar 2 pares, 3 pares, 4 pares. E quanto eu consigo por cada par de transistor aqui, digamos, de um amplificador desse aqui? Isso vai depender de sua alimentação e da corrente aqui para alimentar o circuito. Porque você pode muito bem alimentar esse camarada com um transformador que não forneça corrente suficiente, que seria no caso o que a gente tem em ampere para funcionar o amplificador, e ter a tensão que funcione perfeitamente, o som sem distorcer, até você colocar ele forçando. Então essa tensão vai começar a cair porque o transformador não tem corrente suficiente. Então se você tem muita corrente, essa tensão não cai. Muita corrente não ocasiona problema no amplificador em si. O que ocasiona problema é tensão demais. A gente conversou muito caso você queira abaixar a potência desse amplificador. A gente vai conversar também caso você queira aumentar a potência desse amplificador. Então veja só, se você abaixa a tensão aqui, mas tem um nível de corrente considerável, você vai ter um resultado muito satisfatório, mesmo usando até mesmo um par de transistor. Caso você use 2, vai ser, digamos que até mais que o dobro, quem sabe. E quanto você deveria colocar em cada par de transistor aqui? Quanto devo colocar de tensão? Existe uma tabela para isso aí. Particularmente assim, eu particularmente coloco até 50 volts, 50 até no máximo 60 volts em um par de transistores trabalhando em 4 ohms. 60 volts com um par. E para 75 só é 15, não tá demais não. Galera, isso aí depende da impedância geral aqui do alto-falante. Se você quer descer isso aqui, você tem que ter mais transistores para que você consiga deixar, por exemplo, com 60 volts. Aí você não consegue, por exemplo, um amplificador com 2 ohms nesse caso. 2 ohms você tem que ter uma carga bem maior de transistores aqui. E nesse caso, caso você queira aumentar muito a potência, por exemplo, sair desse 75 para ir a picos de no máximo aqui o que o transistor tem para oferecer, que no caso seria até 120 volts, 125 volts no caso positivo, 125 negativo. Veja só de quanto a gente está subindo. A gente está subindo de 75 positivo, tá indo para 126 positivo. A gente está saindo de menos 75 negativo e tá indo para
menos 125 negativo. Mas para que isso aconteça, eu preciso colocar uma porrada de transistores aqui, no mínimo 15 pares, galera, no mínimo 15 pares. Eu preciso fazer uma sequência aqui absurda. Aí você pode se perguntar, e é correto usar desse tanto de transistores? São muitas empresas, galera. Veja só essa topologia aqui desse amplificador aqui, quanto de transistor tem em apenas um canal só. Vejam só. Então, para que se trabalhe com energias altíssimas, vejam só que aqui nesse caso ele tem duas fontes, uma com 75, uma com 150 volts. Então, para que se trabalhe com isso, com esses extremas, não tem como você colocar com poucos transistores. Então, esse projeto aqui é baseado nesse 75 positivo, 75 negativo, com uma carga de 2 ohms na saída. Tá dando aqui os 800 RMS. Caso você queira aumentar, você pode muito bem aumentar. Mas agora nesse caso, se digamos que você é um cara desses que quer aumentar esse projeto aí, você gostou desse projeto, você tá confiando na minha palavra que ele dá som, você já montou algumas vezes e não sabia que ele dava para aumentar a potência. Caso você queira aumentar a potência, como é que você vai fazer para aumentar a potência desse camarada aí? O que é que tem que ser mudado a mais, além desses transistores aqui? Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Amplificador não gera potência. A potência tá no transformador, tá na alimentação. Então eu primeiro, antes de ter uma carrada de transistores, eu tenho que ter um baita de um transformador. O transformador é quem é o cara que diz assim: ah, seu amplificador só vai chegar a X de watts. Por quê? Porque toda a energia é calculada com base no que ele fornece aqui. Vejam só, essa fonte aqui é de um amplificador que alega ter 1600 RMS, no caso, cada canal. Ele tem essa quantia de transistores. Vejam só, galera, como é interessante aqui. São exatamente, basicamente, os mesmos transistores. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 no caso. Dão aqui no caso 12 transistores, né? São 6 pares, 1600 RMS. Se aqui tá descrito 1600 RMS por canal, ele tá dando o dobro do outro, com uma diferença de tensão. Vejam só quanto é que está sendo alimentado aqui: menos 106 mais 106 outros, com a mesma quantia de transistores e um projeto um pouco mais diferenciado. Esse projeto aqui é um pouco mais elaborado, é de uma empresa já renomada do mercado nacional. Então eles têm esse transformador aqui, que por si só sai 74,5 volts, a gente tá vendo aqui. E a gente tem uma bateria de capacitores. Veja só, galera, que baita de bateria de capacitores, né? São capacitores que diz ter 5.500 microfarads por 100 volts, todos em paralelo. A gente tem 4 em paralelo, fechando aí, né, seus 22.000 microfarads. E a gente tem mais 4 em paralelo. Então é um baita de uma bateria de capacitores. Aqui a gente tem uma ponte de diodo aqui. Veja como é importante o estudo dos símbolos de eletrônica, né, galera? Porque a gente consegue identificar no circuito todos os elementos que compõem ele, para que a gente tenha a noção da dimensão de tamanho. Então a gente tem aqui um símbolo como qualquer outro, mas é um baita de um transformador. Então a gente tem aqui o transformador alimentando a ponte de diodo, por sua vez filtrada pelos capacitores, que por sua vez é alimenta nosso amplificador. Então nosso amplificador aqui, com uma diferença de tensão, veja só que coisa interessante também. O fusível daqui tá me dizendo que tem 18 amperes necessário aqui. Já nosso outro circuito lá tá pedindo um fusível de 20 amperes, mas porque a tensão desce. Veja só que a tensão desce. Quando a tensão desce, precisa-se de mais corrente para trabalhar, para conseguir ter mais potência aqui na saída. Então, se eu subo a tensão, voltando para esse amplificador aqui agora, se eu subo a tensão desse amplificador aqui
essa parte vai se comportar normal com tanta tensão a partir de um ponto a qual não desestabilize o funcionamento dos componentes, sim. E como você consegue reajustar esses camaradas aqui para que trabalhe com a maior tensão? Galera, tem alguns poucos componentes aqui que são específicos para essa questão. Você analise em seu amplificador, que eu disse a vocês que as dicas não só se aplicam necessariamente só nesse tipo de amplificador, mas claro que em outros amplificadores que trabalham praticamente com a mesma topologia. Vejam só que nessa malha, por exemplo, positiva, cada linha dessa está indo para um transistor, né? E outra aqui está indo direto para esse transistor, para o coletor do transistor também, que esse transistor é o de corrente, é quem é o drive de corrente. Esse camarada aqui está tendo para o emissor desse um resistor. Esse resistor não está aí por acaso, ele é um limitador de corrente. Então, na medida que você sobe essa tensão também é interessante você mudar esse resistor. Vamos ver no outro circuito aqui como ele muda. Se a gente dá uma analisada aqui no circuito, aqui não precisa nem ampliar a foto, a gente já consegue ver. Mas para facilitar mais, vejam só, eu tenho a linha positiva, um para cada coletor, vejam lá, um para o transistor aqui, vejam só aqui. E aqui na sequência eu tenho um resistor limitador com uma resistência baixa e um watts alto. Esse resistor aqui ele funciona mais como um fusível, quase como um fusistor, porque nessa característica que ele tá, nessa topologia que está sendo usada aqui, ele não limita tanta coisa. Ele é mais ou menos para que caso aconteça algum problema nessa etapa aqui, ele vai se romper. Então, às vezes você pode pegar até um amplificador que tem esse resistor aqui que alimenta esse setor e você vai estar identificando que se ele tiver partido, o funcionamento do amplificador não vai tá normal. Alguma coisa vai apresentar ou até mesmo parar totalmente por falta de alimentação em todos esses setores. Mas se você segue adiante dele, seria ele aqui para você mudar geral nesse caso? Não, a gente não está falando desse resistor aqui. A gente está falando do transistor da corrente e o outro que vem da corrente é o transistor que é o de tensão. Veja só, galera, que nesse caso aqui ele tem um trimpote aqui, nesse caso, com um valor de 1K para você dar um ajuste fino. Mas do outro lado lá, ele tem um resistor de 390 ohms. Vejam só aqui, galera. Tá vendo que coisa aqui? Aqui a gente tem um resistor de 390 ohms. Então, vamos lá partir para o outro desenho para vocês fazerem uma comparação e darem uma analisada minuciosa, né? Fecha essa pasta aqui, abrir aqui. Vejam lá que nosso resistor aqui é de 100 ohms. O nosso outro aqui é com 100 ohms. O outro lá nosso no outro circuito tá quanto? Eu gosto de falar com gente inteligente que vocês já captam já de longe. Vejam só, é um transistor, o qual eu tinha falado até no exemplo do outro amplificador, que é o 2336 e o 2SA1006. Então a gente tem um resistor aqui limitador de corrente fazendo a mesma função a qual esse outro camarada tá fazendo aqui, que é SS, só que ele aumentou praticamente quase 4 vezes mais o valor dele, 3 vezes, 4 vezes mais, aumentando uma diferença de tensão de quantos volts? Vejam só, de 75 volts, a gente foi para quanto? Para 106. Uma diferença de 31 volts, a gente aumentou o resistor aqui quase 4 vezes o valor dele. Notaram a analogia, galera? Que coisa interessante. Então, é só esse que a gente teria que mudar. Vamos dar uma analisada, vamos corrigir aqui para a gente ver se a gente encontrar algum resistor aqui. Vamos ver aqui para ver exercício do Telecurso 2000. Vamos lá. Seguindo a nossa linha positiva mais uma vez, a partir daqui a gente subindo esse resistor, a gente vê que a gente vai ter a volta da estabilização desse camarada, para que não chegue tanta corrente nele aqui, né? Então vamos descendo aqui.
a gente encontra mais outros resistores aqui. Vejam só, tem um outro de 100R aqui, né? Tem outro aqui e tem outro aqui. Todos três saem dessa linha, confere? Vamos analisar em sequência esse outro de 100R. Consequentemente, do outro lado, como essa topologia de amplificador trabalha com esse par de diferencial aqui, ele tem exata simetria em ambos os lados. Você vai notar que do outro lado também tem o resistor aqui. Por sua vez, a gente consegue dar uma analisada no projeto, lembrando que a gente já fez a mudança desse e está em busca da solução desse. Vamos lá. Nesse outro projeto aqui, vejam só que coisa interessante. Esse lado que está o trimpote, a gente nota que o outro lado do trimpote, que está com o emissor do transistor, o qual está sendo citado no outro exemplo, está indo em direção para o coletor desse par diferencial aqui. Nesse caso aqui, tá com o resistor, como a gente tinha visto antes, e o sinal desse está indo para esse outro coletor desse transistor aqui. Que coisa interessante, hein, galera? Então quer dizer, peraí, que sacada é essa aqui que o cara arrumou? Ah, ele arrumou um jeito de ligar dois transistores com um resistor só, galera. Viram só? Que coisa mais interessante aqui. Então, se eu quiser manter os dois resistores aqui, não tem problema. Eu posso aumentar o valor, igual com o outro aqui. Concordam comigo? Que não tem tanta complexidade você analisando, fazendo essa analogia assim, que a gente que tá bem intencionado passar o conteúdo, com certeza acaba ajudando você aí do outro lado que tá querendo aprender. Eu deixo a dica aí para você que ainda não se inscreveu. Eu acho que eu já mereço uma inscrição aí, que eu acredito que a gente, né, até essa hora aqui, já devo ter com certeza ajudado você que está nesse vídeo até agora e por acaso não é inscrito ainda. Essa é a maneira de você contribuir com o nosso trabalho aqui. Mas vamos lá. Eu tenho outro resistor aqui, o qual tem uma resistência que, comparada a esse, é altíssima, que é 33K. Então, em série com outro resistor de 100 ohms aqui, o qual está fazendo essa alimentação aqui. Que nesse caso, galera, necessariamente você fazendo essa alteração aqui para mais volts, você não precisa se preocupar com isso aqui, que a diferença que esse camarada dá é muito grande, a queda é muito grande e essa energia vai chegar aqui o suficiente para manter eles em funcionamento sem deixar dar algum defeito. Se você notar, no outro circuito, a gente tem, ao invés desse resistor por si só, a gente tem um resistor que desce aqui de 2 watts com 5K6 e a gente tem uma fonte com uma fonte estabilizada, uma energia estabilizada com 47 volts estável aqui nos transistores com a ajuda de um diodo Zen. Então esse diodo Zen, nessa aplicação aqui que não precisa de muita corrente, ele é mais que o suficiente para manter essa energia estável aqui nos transistores do par diferencial e consequentemente, se você aumenta também essa energia daqui, se você faz uso dessa fonte estabilizada aqui, você tem que fazer uma mudança desse resistor. Mas nesse caso que não faz o uso da... Nesse caso aqui que não faz o uso da fonte estabilizada por diodo, a resistência por si só já é muito alta e ela traz aqui um valor de tensão e corrente que não vai danificar os transistores, mesmo que você chegue praticamente no limite aqui desses transistores aqui, esses camaradas vão se comportar perfeitamente. Vejam, lembre que isso nunca você vai poder botar 200, 150 volts, não, aqui você vai botar no máximo 120 volts, 126 volts, que é o que os transistores suportam aqui. Há casos específicos que tem fontes muito bem construídas e uma topologia diferente, a qual tem 2 ou mais opções, e esses transistores eles trabalham em ponto e por si só eles vão como se fosse somando aquela capacidade deles ali, eles distribuem em determinado ponto do consumo do amplificador, eles não estão ligados. Na medida que uma das fontes não está ligada, na medida que o consumo aumenta, a outra fonte bem alta é ligada. Então quando os transistores estão em repouso, que o amplificador não está sendo colocado ao limite, ele só está operando com aquela faixa de tensão menor. Com isso faz com que o amplificador tenha mais estabilidade, mas isso é uma outra topologia.
esse amplificador aqui por si só é muito bom e traz muita coisa boa aqui que a gente dá para aplicar. Grandes empresas usam essa mesma topologia basicamente. Digamos que isso aqui é quase um amplificador universal, galera. É uma coisa que a gente consegue fazer várias adaptações de acordo com a nossa necessidade. Mas vamos lá. Se esse aqui a gente não pode mudar, esse outro aqui, qual a porcentagem que a gente tem que fazer, digamos, por tolerância? Vejam só que eu subi na proporção de 31 volts e esse aqui ele tá com um K5. Só que esse resistor aqui, galera, ele, vejam só, ele alimenta permanece a base desse transistor também aqui com energia. Então ele, a depender do circuito, você às vezes nem aumenta nessa proporção. Você pode até continuar com ele mesmo, o valor que tá lá. Se você for subir muita tensão, você pode subir aqui, por exemplo, para 1K, 1K2, qualquer coisa, 1K5. Mas aplicações dentro dos limites de trabalho desse transistor, você não vai encontrar com muito mais do que esses valores o qual eu dei aí. Então você pode analisar. Como eu lhe falei, são muitas outras empresas que usam essa mesma topologia. A gente for para analisar isso aí, fosse para baixar vários e vários projetos aí para mostrar aqui para vocês, o vídeo ficava muito grande e vocês iam notar que é a mesma coisa. Vocês vão notar aqui são transistores ligados em paralelo aqui, de acordo com a quantia e com o transformador que você está utilizando, a energia que esse transformador é capaz de fornecer, vai fazer com que isso seja o parâmetro de definir o quanto de potência esse amplificador vai entregar para os seus falantes, e a carga de trabalho do amplificador também é de acordo com a quantia de transistores e de acordo com o tamanho do transformador. Como falei antes, não tem energia do nada, o transformador é quem faz essa questão do limitador de potência do amplificador. Levando em consideração esses parâmetros, você tendo um transformador robusto, a gente tem até alguns vídeos falando sobre transformadores aí, que é um conteúdo muito bom, que a gente consegue transformadores de altíssima capacidade, com altíssimo desempenho, reaproveitando aquelas fontes automotivas lineares antigas, bem pesadona. Vou deixar o card aí também para auxiliar vocês que querem coisa muito robusta. E se você já é do nível hardcore que quer aplicar esse tipo de amplificador aí também para uma topologia alto trafo, a gente vai ter também continuação desse vídeo só específico só sobre a questão do alto trafo, para fazer uma junção com esses circuitos aqui mais detalhado do bloco da pré-amplificação, para você saber quais são os segredos. Mas para já ir dando uma adenda, tá em um card também falando sobre amplificadores com alto trafo, você vai entender o porquê desse nome, tal. Mas nesse caso desse amplificador aqui em específico, a gente conseguiu aqui, através de 1, 2, 3 resistores e mais transistores e obviamente que um transformador mais robusto, conseguir com que esse mesmo circuito se adapte em várias aplicações, tanto para altas frequências com menos potência, com menos transistores, quanto para baixas frequências ou médias frequências com cargas altíssimas de potência na saída e números de impedância aqui na saída baixíssimos. Eu particularmente já fiz amplificadores, variações desses camaradas aqui com a carga de ohms até 1 ohms aqui na saída, e com basicamente aqui eu já cheguei a usar até 30 pares, galera, não é brincadeira, são 30 pares de transistores aqui, coisa assim que a gente fica, né, sem acreditar. Mas existem amplificadores aí que são extremamente potentes, e eletrônica é uma coisa que dá pra gente colocar, ficar admirado mesmo, porque existem coisas muito grandes mesmo. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Nessa foto aqui a gente consegue resumir bem do que a gente tá falando. Existem construções que é extremamente, talvez até absurda para algumas aplicações, mas eu acho que o limite humano, o ser humano cada vez mais vai se superando. Levando em consideração também que hoje em dia a gente tem amplificadores muito menor, com muita potência, um sistema de
de gerenciamento dessa energia com maior aproveitamento. Eu já mandei enrolar alguns transformadores. Vejam só, galera, o tamanho desse baita desse transformador. Essa foto aqui tem bastante tempo, mas esse transformador eu ainda uso ele em um equipamento aí. Vou deixar mais na frente para vocês. O segredo, esses fios aqui são 25 milímetros, galera. Presta atenção na grossura dos cabos do transformador. Então esse é um dos segredos para você realmente ter muita potência mesmo, é você ter um grande transformador, uma grande quantia de transistores. Isso obviamente que gera um gasto muito grande, mas você não consegue grandes números de potência na saída desses camaradas sem você ter essa grande quantia de transistores e um baita de um amplificador para suprir toda essa demanda aí. Vejam só que foto bonita, chega de encher os olhos, né? Eu encho os olhos, eu encho tudo aqui, mas é assim mesmo. Foi uma vez que eu comprei esse lote de transistores aqui para montar um amplificador. Acabei usando tudo isso aí em um amplificador só. Mas, galera, voltando ao nosso assunto aqui. Para vocês que querem fazer o up desse amplificador aqui, eu deixei muito fácil aí, maneiras de você conseguir. Digamos, se você quisesse aqui acrescentar mais transistores, poderia acrescentar o dobro aqui e permanecer com a mesma tensão, ou aumentar a tensão, fazer modificações para cá. Aí você diz, mas espera aí, aumentar o dobro de transistores para permanecer com a mesma tensão? Sim, desde que você aumente a corrente, não tem problema também. O resultado da potência é o resultado da multiplicação da tensão vezes a corrente, vai dar a potência. Então esse camarada aqui é o limitador, o que você tem de corrente do transformador e o que você tem de tensão dele, exato com o conjunto que vai suportar tudo isso. Então, para fazer uma analogia perfeita de transistores, esses camaradas funcionaria como se fosse uma torneira, onde a água viria aqui e ele seria a chave da torneira aqui para você abrir a quantidade de água que vai passar da entrada para a saída, que seria o nosso falante aqui. Então esse camarada vai limitar o quanto de energia vai passar para o falante. Na medida que você tem muita energia aqui, você precisa de vários desses para passar toda essa energia e toda essa corrente, galera. Entenda isso que é o ponto chave. Para passar toda essa energia e toda essa corrente, é como se você tiver uma caixa d'água imensa e você tem que alimentar uma cidade. Você precisa de cano muito grosso para passar essa energia toda essa água dessa caixa. Fazendo analogia com a água, você precisaria de toda essa parafernália de cano muito grosso aqui para passar para alimentar a cidade. A mesma coisa com a energia, você precisa de camaradas muito parrudo aqui. Esses camaradas aqui você não vai mudar nada, vai ser uma plaquinha do mesmo jeito, pequenininha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes de transistores aqui e uma porrada de transistores na saída. Você vai continuar com os mesmos transistores na entrada, não vai mudar nada e você vai conseguir com mais transistores e mais transformador, mais saída. Não tem quem faça milagre. Há vídeos aí na internet prometendo promessas miraculosas, mas você não consegue potência sem você ter uma baita de uma quantidade de transistores e os transformadores para você alimentar a entrada desse amplificador, para você ter mais alimento. Vai continuar um próximo vídeo aí falando só sobre pré-amplificadores, mas esse amplificador aqui por si só já tem uma boa entrada aqui de sinal. Eu sei que ficam muitas dúvidas, mas todas elas vão ser esclarecidas. Caso você tenha alguma, coloque nos comentários que em outro vídeo eu vou abordar particularmente mais cada uma detalhada delas. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Fica todos com Deus, aquele abraço, valeu galera, tamo junto, fui!